No topo de um arranha-céu de vidro e aço, onde o horizonte se perdia na névoa cinzenta da metrópole, Silas observava sua própria imagem refletida na janela. Aos olhos do mundo, ele era o epítome do triunfo. Com apenas 40 anos, havia conquistado o que a maioria levaria 3 vidas para alcançar. O cargo de CEO em uma multinacional, uma conta bancária inesgotável e a admiração invejosa de seus pares. No entanto, por trás da fachada de confiança e do terno de corte impecável, Silas estava se desintegrando. O barulho dentro de sua cabeça era tão ensurdecedor que ele mal conseguia ouvir a própria respiração. Era um ruído constante, uma sinfonia caótica de ansiedade composta por arrependimentos amargos do passado e medos paralisantes sobre um futuro que ainda nem havia ocorrido. Sua mente era uma prisão sem grades, onde ele era, ao mesmo tempo, o prisioneiro solitário e o carcereiro implacável. O conceito budista da mente macaco nunca fizera tanto sentido para ele, embora Silas ainda não estivesse familiarizado com esse termo milenar. Em seu interior, um primata inquieto saltava freneticamente de pensamento em pensamento, gritando sobre prazos perdidos, conversas mal resolvidas de 10 anos atrás e a incerteza de cada decisão futura. Silas não conseguia simplesmente estar presente. Se estivesse jantando em um restaurante premiado, sua mente estava mergulhada nas planilhas da manhã seguinte. Se tentasse dormir, seu cérebro revisitava cada pequeno erro cometido em sua juventude, remoendo palavras que não poderiam ser desditas. O presente era um território desconhecido e assustador, pois ali, no silêncio do agora, não havia distrações para esconder o vazio que crescia em seu peito. Sua mente estava destruindo seu corpo, manifestando-se em uma exaustão que nenhum café ou descanso parecia curar. O ponto de ruptura aconteceu em uma tarde de terça-feira, no momento que deveria ser o ápice absoluto de sua trajetória profissional. Silas estava no centro da mesa de reuniões, cercado por investidores, pronto para anunciar a fusão que o tornaria um dos homens mais poderosos do setor. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras ficaram presas em uma garganta subitamente seca. O ar parecia ter se transformado em chumbo pesado. As paredes da sala, decoradas com obras de arte abstratas, começaram a se inclinar para dentro, apertando o espaço. O som do ar-condicionado tornou-se um rugido ensurdecedor de motor a jato. Silas sentiu o coração martelar contra as costelas, com uma força tamanha que parecia exigir uma saída imediata. O suor frio escorria por suas costas, enquanto a sala começava a girar em um turbilhão de cores e luzes. Diante dos olhares confusos e preocupados de seus sócios, o Homem de Ferro desmoronou. Não foi um ataque cardíaco, embora a dor no peito sugerisse o contrário. Foi um ataque de pânico avassalador, a rebelião final de um espírito que não suportava mais o peso de uma mente desgovernada e barulhenta. As semanas que se seguiram foram um borrão de consultórios médicos de luxo e exames de imagem que não mostravam nada de errado fisicamente. Os especialistas receitavam pílulas coloridas para acalmar os nervos e induzir um sono artificial. Mas Silas sabia que o problema era mais profundo. A medicina tradicional tratava os sintomas superficiais, mas a raiz do incêndio permanecia intacta, queimando sua paz dia após dia. Ele se sentia como um náufrago em um mar revolto de pensamentos intrusivos e autodestrutivos. Foi em uma dessas noites de insônia absoluta que ele procurou seu antigo mentor, o homem que lhe ensinara os primeiros passos no mundo dos negócios décadas atrás. O velho, que agora vivia em uma cabana simples à beira de um lago, ouviu o relato desesperado de Silas com uma calma que o jovem executivo considerava quase irritante. Ele não ofereceu fórmulas financeiras ou novas estratégias de gestão de estresse. Em vez disso, falou sobre o poder curativo do silêncio e da observação. Existe um homem,
disse o antigo mentor com a voz rouca e serena, chamado Monge Tenzin. Ele vive em um refúgio isolado, onde o vento faz a curva e o ruído da civilização morre antes de chegar às montanhas. Tenzin não possui nada material, mas detém a única coisa que você daria toda a sua fortuna acumulada para comprar agora: o domínio absoluto sobre o próprio silêncio interior. Antes de continuarmos nossa jornada, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O mentor entregou a Silas um pequeno pedaço de papel amassado com coordenadas geográficas e um aviso sombrio. Tenzin não cura corpos cansados. Ele ensina a curar a alma barulhenta, mas o preço é o abandono total de tudo o que você acha que sabe sobre si mesmo e sobre o sucesso. Silas olhou para o papel e depois para a metrópole brilhante através da janela. Ele sentiu que, se não partisse naquela mesma noite, a mente que o construiu terminaria de destruí-lo por completo. O convite para o desconhecido era aterrorizante, mas o caos em sua cabeça era um destino muito pior. Silas estava, finalmente, pronto para buscar a cura. A transição da selva de pedra para a crueza da natureza selvagem não foi o bálsamo imediato que Silas esperava encontrar. Pelo contrário, cada quilômetro percorrido em direção ao isolamento das montanhas parecia aumentar a pressão interna dentro de seu crânio, como se o silêncio do ambiente estivesse amplificando o volume de seus próprios gritos mentais. Sem o sinal de celular para conferir as flutuações da bolsa de valores, e sem o fluxo incessante de notificações que alimentavam sua ilusão de importância, o vazio na estrada tornou-se uma lixa contra seus nervos já desgastados. Ele subiu as trilhas íngremes, sentindo o peso de cada preocupação que tentava deixar para trás, tateando o bolso por um hábito fantasma de verificar mensagens que não chegariam. A ausência de distrações era, para ele, uma forma de tortura que ele nunca havia experimentado em seus escritórios de vidro. Quando finalmente avistou o mosteiro, uma construção rústica de pedra e madeira que parecia ter sido esculpida pela própria montanha, Silas sentiu uma mistura de alívio e ceticismo amargo. O lugar era simples demais para a magnitude da angústia que o devorava. Na entrada, aguardava um homem de túnica açafrão, cujas rugas profundas sugeriam uma sabedoria que Silas nunca encontrara em nenhum conselho de administração. Era o Monge Tenzin. Antes mesmo de qualquer saudação formal, Silas começou a despejar suas frustrações, falando sobre seu colapso profissional, seus insucessos internos e a urgência de uma solução rápida. No entanto, Tenzin apenas o observava com uma serenidade que Silas considerava quase ofensiva. O monge não ofereceu palavras de conforto. Em vez disso, entregou-lhe um balde de madeira e o conduziu até os fundos da propriedade, onde um antigo poço de pedra guardava uma água profundamente turva. "Limpe-o", ordenou Tenzin, com uma voz firme. Silas, acostumado a resolver crises complexas com eficiência implacável, não hesitou. Ele pegou um longo bastão de madeira e começou a agitar a água com força, tentando remover as folhas mortas e a lama que repousavam no fundo. Ele acreditava que, com esforço físico e determinação bruta, conseguiria purificar o poço. Contudo, quanto mais ele golpeava a superfície e revolvia as profundezas, mais a lama subia, transformando o que era apenas água suja em uma sopa marrom, espessa e opaca. O suor frio escorria por seu rosto, enquanto a frustração fervia em seu peito. "Isso é impossível!" gritou Silas, jogando o bastão no chão com raiva. "A água está muito pior do que quando comecei. Quanto mais eu trabalho nela, mais suja ela fica." Tenzin aproximou-se calmamente, o semblante inalterado pela explosão do executivo, e sentou-se em uma pedra à beira do poço. "Apenas observe", instruiu ele com suavidade. Durante vários minutos, que para a mente inquieta de Silas
Pareceram horas de agonia. Eles permaneceram em um silêncio que só era quebrado pelo canto de um pássaro distante. Lentamente, sem a intervenção das mãos frenéticas de Silas, a lei da natureza começou a agir. A lama, antes agitada pelo esforço desesperado, começou a se assentar por conta própria no fundo do poço. A água, antes caótica e escura, tornou-se gradualmente límpida e transparente, refletindo o céu azul acima e o rosto exausto do homem que a observava. O monge então olhou profundamente nos olhos de Silas, que agora brilhavam com uma compreensão nascente. Sua mente é exatamente como este poço, Silas. Você passou toda a sua vida tentando consertar seus pensamentos e suas emoções, agitando-os, lutando contra cada memória ruim e tentando forçar o silêncio com a mesma violência com que fecha um contrato. Mas a clareza mental não é um produto do esforço ou da força de vontade. É o resultado da permissão. Quanto mais você luta desesperadamente para parar de pensar, mais você alimenta o barulho que te destrói. Silas sentiu o peso de suas defesas desmoronar. O espelho daquela água agora mostrava não apenas sua imagem, mas a futilidade de sua luta constante contra si mesmo. Tenzin levantou-se, e o sol que se punha atrás dos picos nevados projetou uma sombra longa sobre o pátio. O ar tornou-se subitamente gélido, e o tom do mestre mudou para algo mais grave, carregado de um aviso que Silas sentiu vibrar em seus ossos. Você veio buscar a cura, mas ainda se agarra à sua ansiedade como se ela fosse sua identidade, disse Tenzin, enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu escuro. Preste atenção. Se você não aprender a dominar sua própria mente aqui e agora, neste isolamento, você voltará para o mundo e perderá a única coisa que toda a sua riqueza jamais poderá comprar de volta: a sua própria alma e o tempo que lhe resta de vida. O aviso ecoou pelas montanhas, deixando Silas sozinho, com o início de uma noite que prometia ser o confronto final entre o homem que ele era e o homem que ele precisava se tornar. O frio da noite na montanha era uma lâmina silenciosa que atravessava as paredes de pedra do pequeno quarto onde Silas fora acomodado. Sentado em uma esteira de palha, ele tentava seguir a instrução mais simples e, ao mesmo tempo, a mais cruel que já recebera de Tenzin: apenas observar. Mas o que ele observava não era a paz que os livros de meditação prometiam, mas um desfile grotesco de fantasmas que ele acreditava ter enterrado sob camadas de concreto e números de faturamento. As memórias de sua filha pequena, esperando na janela por um pai que nunca chegava para o jantar, começaram a emergir, nítidas e cortantes. Ele via a expressão de desilusão no rosto da esposa, uma mágoa silenciosa que ele havia ignorado por anos, justificando sua ausência com a necessidade de prover uma vida de luxo e segurança. Cada conquista profissional, cada prêmio de empresário do ano que ele ostentava orgulhosamente em seu escritório, agora parecia apenas entulho acumulado para abafar o grito de sua própria consciência ferida. A resistência do ego, entretanto, não se entregaria sem uma batalha feroz e desesperada. No meio daquela madrugada gélida, a irritação começou a borbulhar em suas veias como um veneno corrosivo. Silas se levantou, andando de um lado para o outro no espaço exíguo, sentindo-se um tolo manipulado por um misticismo que ele não compreendia e que agora desprezava. "O que estou fazendo aqui?" Ele sussurrava para as sombras úmidas da cela. "Enquanto estou sentado olhando para uma parede, minha empresa pode estar desmoronando, meus diretores estão perdidos e meus concorrentes estão avançando sobre tudo o que construí com sangue e suor. Eu preciso de soluções práticas, de estratégias reais, não de silêncio vazio." A mente macaco, percebendo a ameaça de ser domada pela disciplina do mosteiro, começou a gritar listas de tarefas e planos de contingência, tentando convencê-lo de que a quietude era uma forma de fraqueza, uma indulgência perigosa para um homem de sua estatura
e responsabilidades globais. Mas, ao tentar observar esses pensamentos com a pequena fresta de objetividade que a lição do poço de lama havia plantado nele, Silas teve um estalo de puro horror. Ele percebeu, pela primeira vez em décadas, que sua própria mente vinha mentindo para ele sistematicamente, agindo como um sabotador interno constante. Os medos que o mantinham acordado em hotéis de luxo, o medo da falência iminente, o medo da irrelevância social, o medo de ser superado pelos mais jovens, eram construções artificiais, histórias elaboradas que ele contava a si mesmo para manter o motor da ansiedade funcionando em rotação máxima. Ele vira perigos mortais, onde só havia desafios comuns, e enxergara inimigos onde só existiam pessoas tão cansadas e assustadas quanto ele. A percepção da traição de seus próprios pensamentos foi a lição mais dolorosa daquela noite. Ele era prisioneiro de um mestre cruel, que ele mesmo havia alimentado com seu pavor e sua ambição desmedida. Na manhã seguinte, o sol mal havia surgido entre os picos nevados, quando Tenzin o encontrou perto de uma pequena fonte de pedra. Sem dizer uma palavra de bom dia, o monge entregou a Silas um jarro de barro antigo, com uma rachadura fina e quase imperceptível em sua base. "Vá até a fonte e encha-o", ordenou o mestre com uma voz desprovida de emoção. Silas, querendo provar sua competência, levou o jarro até a água corrente, encheu-o até a borda e caminhou apressadamente de volta para o altar de oferendas. No entanto, a cada passo, um fio persistente de água escapava pela fenda, e quando ele chegava ao destino, o recipiente estava quase vazio. Ele tentou novamente, correndo para que o tempo não permitisse a perda total, mas o jarro continuava a se esvaziar inexoravelmente. "Sua vida tem sido exatamente este jarro, Silas", disse Tenzin, com um olhar de profunda compaixão. "Você passa o dia tentando buscar novas águas, novos prazeres e novas vitórias externas para se sentir pleno. Mas sua mente está cheia de furos causados pelo arrependimento e pela ansiedade constante. Enquanto você não curar a vasilha, que é o seu próprio espírito, nenhuma quantidade de sucesso no mundo será capaz de saciar sua sede de paz." Aquela metáfora visual foi o ponto de ruptura final para o orgulho de Silas. Ele sentiu uma vontade avassaladora de fugir, de voltar para o caos que ele, pelo menos, sentia que controlava. A simplicidade de Tenzin agora lhe parecia uma forma de tortura psicológica refinada. "Eu não pertenço a este lugar." Ele explodiu, jogando o jarro rachado no chão de terra e pegando sua mochila de couro caro. Ele decidiu que desceria a montanha naquele mesmo instante, abandonando tudo. Mas, ao cruzar o portão de madeira que delimitava o mosteiro, o céu subitamente se tornou cor de chumbo, quase sobrenatural. Um silêncio absoluto, mais profundo e pesado do que qualquer silêncio que ele já havia experimentado, tomou conta de toda a floresta ao redor. Um movimento súbito e majestoso na copa das árvores centenárias o fez congelar onde estava. Não era apenas o vento, e não parecia um animal comum daquelas matas. A natureza ao seu redor parecia ter prendido a respiração em um aviso silencioso, e Silas sentiu que algo invisível e imenso o impedia fisicamente de dar o próximo passo rumo à sua antiga vida de ruído. Silas caminhava com passos pesados pela trilha estreita que serpenteava a encosta da montanha, sua respiração saindo em nuvens de vapor ao redor de sua cabeça. O céu, que antes era de um cinza chumbo agoureiro, finalmente desabou sobre a floresta. A tempestade não começou com um aviso gentil. Foi uma fúria súbita que transformou o solo seco em lama traiçoeira. Silas, o homem que comandava reuniões globais com um gesto, agora tropeçava em raízes expostas e se agarrava a galhos úmidos para não despencar pelo desfiladeiro. Suas roupas de grife, feitas para escritórios, estavam encharcadas, colando-se ao corpo como uma pele gélida.
Sua mochila, outrora símbolo de seu status, agora parecia um fardo inútil, um peso morto que o puxava para trás naquele instante de desespero. Ali, cercado pelo rugido do vento e pelos clarões de relâmpagos que iluminavam as árvores retorcidas, seus milhões não valiam nada. A natureza não reconhecia sua autoridade. Silas sentiu o terror primitivo de ser insignificante diante da vastidão do mundo. Ele parou diante de uma bifurcação, sem saber o caminho, completamente encharcado e exausto. O cansaço físico uniu-se ao esgotamento mental e suas pernas cederam. Ele se sentou no tronco de um pinheiro, deixando a água escorrer livremente pelo rosto. Por um momento, a mente tentou gritar, exigindo um plano. Mas algo profundo dentro dele finalmente quebrou. Não foi uma derrota, mas uma rendição total. Silas simplesmente parou de lutar contra o que não podia controlar. Ele soltou a mochila na lama e abriu as mãos para o céu. Ele parou de lutar contra a tempestade externa e interna. A aceitação de sua vulnerabilidade trouxe uma paz inesperada, um silêncio estranho e acolhedor. Ele percebeu que sua dor vinha da resistência e não da chuva. Ao se render à sua fragilidade, ele encontrou uma força interior desconhecida. Nesse estado de presença, Silas observou as nuvens escuras que passavam velozes sobre as árvores em meio ao turbilhão. Uma compreensão floresceu em seu espírito. Anica, a lei da impermanência. Ele viu que a tempestade, por mais violenta que fosse, era apenas um evento passageiro. Não era o céu, aquilo que nunca muda. Da mesma forma, seus medos e obsessões pelo sucesso eram apenas como nuvens. Ele entendeu que não era a sua ansiedade. Ele era o espaço vasto e eterno onde a ansiedade se manifestava. Por anos, ele confundira o clima com o próprio céu. Agora, sob o vento, ele via a verdade refletida. Os pensamentos vêm e vão, como sombras fugazes, mas o observador silencioso permanece sempre intocado. Sentado na lama, Silas mergulhou lentamente em um diálogo interno profundo. Ele percebeu que o ódio que sentia por sua mente inquieta era, na verdade, falta de amor próprio. Ele passara décadas se punindo por não conseguir domar o barulho através da força bruta. Ele tratava sua mente como um inimigo a ser abatido, e não como uma parte ferida de si mesmo que precisava de acolhimento. Ao odiar seu próprio ruído, ele apenas aumentava o volume do caos que tentava extinguir. Uma compaixão inesperada por aquele homem que ele costumava ser, um homem aterrorizado, escondido atrás de armaduras de poder, inundou seu peito com um calor que superava o frio cortante da montanha selvagem. No auge da tempestade, em meio ao temporal, um vulto emergiu da névoa densa, a figura de Tenzin. O mestre caminhava com uma leveza sobrenatural, como se a chuva o respeitasse. Ele não trazia cobertores ou resgate para o corpo de Silas. Tenzin parou e fixou seus olhos nos do discípulo, que agora brilhavam com clareza. O monge não veio salvá-lo da natureza, mas entregar a revelação final sobre a consciência pura. Tenzin apontou para o peito de Silas, sussurrando palavras que o vento carregava com o peso de milênios de sabedoria. Você finalmente encontrou aquele que observa os pensamentos, ou ainda acredita que você é a própria tempestade? Silas permaneceu em silêncio por um longo tempo após o questionamento de Tenzin. A chuva havia cessado, deixando para trás apenas o gotejar rítmico das folhas e o cheiro da terra molhada. Naquela manhã, o despertar da consciência não veio como um raio, mas como a luz suave da alvorada que dissipa a névoa. Silas aprendeu, sob a tutela silenciosa do mestre, a arte sutil de observar cada pensamento que emergia em sua mente sem se deixar arrastar por ele. Ele começou a notar o espaço sagrado que existia entre o surgimento de uma preocupação e a sua reação a ela.
Era como se ele estivesse sentado na margem de um rio caudaloso, observando os detritos, seus medos, suas ambições e seus traumas passarem flutuando. Antes, ele se jogava na água tentando segurar cada galho seco. Agora, ele apenas observava a correnteza. A paz que ele tanto buscava não estava no fim dos pensamentos, mas na descoberta de que ele era o observador, o céu vasto e imóvel que permanecia intocado, independentemente de quantas nuvens escuras o atravessassem. Essa nova perspectiva trouxe consigo uma clareza dolorosa sobre o seu passado. Através da quietude, Silas foi visitado por flashbacks que ele costumava abafar com o ruído do trabalho incessante. Ele viu, com uma nitidez que lhe apertou o peito, as inúmeras vezes em que sua mente inquieta destruiu a harmonia de sua casa. Lembrou-se de jantares onde sua esposa falava sobre seus sonhos, enquanto ele, embora presente fisicamente, estava a quilômetros de distância, revisando planilhas mentais e antecipando crises que nunca ocorreriam. Ele viu o rosto de seus filhos, que gradualmente pararam de buscar seu olhar, pois sabiam que os olhos do pai estavam sempre focados em um horizonte invisível e ansioso. A compreensão de que sua ausência mental havia sido uma forma de abandono foi um golpe profundo, mas desta vez ele não permitiu que a culpa o consumisse. Ele entendeu que a presença plena era a única ponte capaz de reconstruir esses laços. Curar a si mesmo era o primeiro passo para curar aqueles que ele havia negligenciado. Tenzin o observava com uma serenidade que parecia emanar das próprias rochas do mosteiro. O mestre explicou que a aceitação do caos era o verdadeiro segredo da liberdade. O mundo exterior, as flutuações do mercado, as opiniões alheias e as tempestades da vida nunca parariam de acontecer. A sabedoria budista não ensinava Silas a parar o vento, mas a se tornar o centro calmo do furacão. Ele percebeu que sua exaustão vinha da tentativa fútil de controlar o incontrolável. Ao aceitar que a vida é inerentemente incerta e mutável, Silas sentiu um peso colossal ser retirado de seus ombros. Ele não precisava mais ser o arquiteto de cada segundo do futuro. Ele precisava apenas ser o guardião de seu estado interno no agora. O mundo poderia desabar, mas sua mente agora possuía uma âncora que nenhuma tempestade poderia arrancar. Em um ato de sacrifício simbólico de seu antigo eu, Silas decidiu se desfazer das últimas âncoras que o prendiam à sua identidade de poder. Ele pegou seu telefone satelital, o único link que ainda o conectava ao mundo corporativo frenético, e o entregou a Tenzin. Ele abandonou a necessidade de ser o homem indispensável, o líder infalível e o acumulador de sucessos vazios. Ao abrir mão dessas velhas obsessões, ele sentiu que estava finalmente abraçando uma nova forma de existência, onde o valor de um homem era medido pela profundidade de sua paz e não pela altura de seus edifícios. Ele não era mais o Silas, o CEO, mas apenas Silas, um ser humano em harmonia com o pulsar da vida. No entanto, a jornada de transformação raramente é linear ou isenta de testes finais. No fim daquela tarde, enquanto o sol pintava as montanhas de tons alaranjados, um mensageiro vindo da vila mais próxima subiu a trilha com um envelope em mãos. Era um telegrama urgente de seu antigo sócio majoritário na metrópole. O conteúdo era devastador. Uma fraude financeira massiva havia sido descoberta na empresa. E o nome de Silas estava no centro de uma investigação criminal e civil que ameaçava não apenas sua fortuna, mas sua liberdade. O mundo real, com toda a sua ferocidade e injustiça, estava batendo à sua porta com um clamor ensurdecedor. Silas sentiu a velha pulsação de pânico tentar subir por sua garganta, a mente macaco gritando por defesa e contra-ataque. Ele olhou para o papel em suas mãos e depois para os olhos imperturbáveis de Tenzin, percebendo que aquele era o momento supremo da verdade.
A paz que ele cultivara no isolamento era um tesouro real e resiliente, ou apenas uma ilusão frágil que se quebraria ao primeiro contato com o caos que ele deixara para trás? Silas segurou o telegrama entre os dedos, sentindo o peso das palavras que ameaçavam desmoronar o castelo de cartas de sua vida anterior. O papel parecia vibrar com a urgência do mundo que ele havia deixado para trás. Um mundo de números, traições e colapsos iminentes. Por um breve instante, o velho Silas, aquele homem cujas veias pulsavam com o cortisol do medo, tentou ressurgir. Ele sentiu o estômago contrair e o suor frio brotar em suas têmporas. A mente macaco, percebendo uma brecha, começou a berrar ordens de contra-ataque, planejando defesas jurídicas e arquitetando vinganças contra o sócio traidor. No entanto, o silêncio da montanha agora habitava dentro dele. Silas fechou os olhos e respirou profundamente, sentindo o ar frio preencher seus pulmões e acalmar o tumulto. Ele percebeu que a fraude e a perda financeira eram apenas nuvens escuras atravessando o céu vasto de sua consciência. Elas poderiam mudar a paisagem, mas não poderiam alterar a essência do céu. Com um sorriso calmo que surpreendeu o mensageiro, Silas guardou o papel no bolso. A prova final não era sobre salvar sua fortuna, mas sobre não perder a paz que ele acabara de conquistar. Na manhã de sua partida, o monge Tenzin o acompanhou até o início da trilha que serpenteava em direção ao vale. O sol nascia timidamente, banhando os picos nevados com uma luz âmbar que parecia santificar o momento. O mestre parou e colocou a mão no ombro de Silas, olhando-o com uma profundidade que dispensava explicações. Tenzin entregou-lhe a lição final, aquela que ecoaria em cada passo de seu retorno. Ele explicou que a mente humana é um mestre terrível, um tirano capaz de criar prisões sem grades e infernos em meio ao paraíso. Mas, quando domada e observada com compaixão, essa mesma mente se torna um servo maravilhoso, uma ferramenta poderosa para criar beleza e espalhar clareza. Silas entendeu que o segredo não era parar de pensar, mas mudar sua relação com o pensamento. Ele partiu não como um fugitivo da realidade, mas como um guerreiro pacífico que finalmente aprendera a empunhar a própria consciência como um escudo contra o caos. Ao entrar na metrópole, o impacto foi imediato. O cheiro de fumaça, o ruído ensurdecedor das buzinas e o brilho agressivo dos outdoors tentaram invadir seus sentidos. No passado, Silas teria se sentido sufocado, uma engrenagem acelerada em uma máquina quebrada. Agora, ele caminhava pela calçada movimentada com uma leveza sobrenatural. Ele observava as pessoas ao seu redor, todas presas em seus próprios labirintos mentais, e sentia uma compaixão profunda. Ao chegar ao seu antigo escritório, o ar estava carregado de tensão. Seus advogados e sócios falavam ao mesmo tempo, projetando cenários de ruína total e discutindo estratégias agressivas. Silas apenas se sentou no centro da mesa de carvalho e ouviu. Sua presença era tão sólida e imperturbável que, gradualmente, o tom de voz dos outros baixou, e o pânico na sala começou a se dissipar. Ele liderou a crise com uma empatia e uma clareza que ninguém ali jamais vira. Ele não buscou culpados, nem tentou salvar sua imagem de sucesso. Ele buscou a verdade e a justiça, aceitando as consequências de seus erros passados com uma dignidade inabalável. A resolução do conflito não foi um milagre financeiro, mas um triunfo da integridade. Silas perdeu grande parte de seu patrimônio, mas o que restou foi construído sobre uma base sólida de honestidade e presença. A reconstrução mais significativa, porém, aconteceu dentro de sua própria casa. Ao reencontrar sua família, ele não trouxe desculpas ou presentes caros para compensar sua ausência. Ele trouxe a si mesmo. Durante o jantar,
Pela primeira vez em anos, Silas não olhou para o relógio ou para as notificações de seu telefone. Ele olhou nos olhos de seus filhos e ouviu o que eles tinham a dizer. Ele percebeu que a felicidade que buscara em iates e contratos bilionários sempre estivera ali, escondida sob o ruído incessante que ele mesmo criava. A presença plena agiu como um bálsamo, curando feridas que anos de negligência haviam aberto. O clímax dessa jornada não foi uma grande vitória externa, mas a revelação silenciosa de que a mente que o destruía era a mesma que agora o libertava. Silas compreendeu que o mundo nunca deixaria de ser caótico e que as dificuldades continuariam a surgir. Mas ele não era mais uma vítima das circunstâncias. Ele aprendera a ser o centro calmo do furacão. Ao final de um dia exaustivo, ele se sentou em silêncio e observou a cidade pulsando lá fora. Ele não precisava mais de distrações para suportar a própria companhia. O silêncio que ele buscara nas montanhas agora florescia no coração da metrópole. Esta história serve como um convite para que você também comece sua própria jornada. A mente pode ser sua pior inimiga, arrastando-o para o passado ou amedrontando-o com o futuro, mas ela também possui a chave para a sua libertação. O primeiro passo é parar de lutar contra o barulho e simplesmente começar a observar o silêncio que existe entre um pensamento e outro. É nesse espaço que a vida realmente acontece.